Sarah May Jensen me entregou os papéis do divórcio no estacionamento do Hy-Vee, enquanto a Sra. Gable observava da fila do caixa. Meu mundo, ancorado por 30 anos, desmoronou instantaneamente. Sarah May se virou para Mark Sterling, ao lado de seu novo Lexus, e lhe ofereceu um sorriso ensaiado. "Chegou a hora, Hank", disse ela. "Você simplesmente não é mais suficiente." Os papéis pareciam folhetos comuns de supermercado, rígidos e inflexíveis em minhas mãos. A Sra. Gable, coitada, fingia estar ocupada com as sacolas plásticas, mas seus olhos não paravam de se voltar para nós. Observei Sarah May caminhar até o Lexus prateado de Mark Sterling, cuja pintura brilhava sob o sol forte da tarde. Ela entrou no banco do passageiro sem olhar para trás. O motor ronronou e o carro arrancou, me deixando ao lado da minha velha caminhonete Ford, a porta do motorista ainda aberta, um carrinho de compras meio vazio chacoalhando por perto. "Você simplesmente não é mais suficiente." As palavras pairaram no ar úmido, se instalando em meu peito como cinzas frias. Entrei na caminhonete, o tecido do banco quente contra minhas costas. Os papéis do divórcio estavam no console, um branco nítido contrastando com o cinza escuro. Dirigindo para casa, as ruas de Elm Creek pareciam diferentes. A curva na loja de ração, a curva familiar depois da caixa d'água. Cada ponto de referência parecia zombar do chão firme em que eu pensava estar pisando. Minhas mãos apertavam o volante às 10:02, os nós dos dedos pálidos. O silêncio na cabine era denso, pontuado apenas pelo zumbido dos pneus no asfalto. Era uma viagem de 20 minutos, geralmente um tempo para relaxar depois de um turno na fábrica, mas hoje cada quilômetro era uma descida. A casa ficava na rua Elm, uma modesta casa de 2 andares com um balanço na varanda, algo que Sarah May insistira em ter. Parecia a mesma. As hortênsias perto da entrada começavam a florescer, em tons de rosa e azul claros. Estacionei a caminhonete na entrada da garagem e saí, a porta de tela rangendo como sempre ao ser aberta. Lá dentro, tudo estava exatamente como naquela manhã. A revista de jardinagem de Sarah May sobre a mesa de centro, uma cruzadinha pela metade ao lado. Sua caneca favorita, limpa, no escorredor perto da pia. Não havia sinal de uma partida apressada. Nenhum espaço vazio ainda. Apenas o silêncio. Entrei na cozinha, peguei uma lata de Busch Light na geladeira e abri. O chiado era alto no silêncio. Fiquei perto do balcão, olhando pela janela para o gramado bem cuidado do vizinho. 30 anos. Uma vida tranquila, sem grandes luxos, mas sólida. Ou pelo menos era o que eu pensava. A cerveja estava gelada. Um conforto familiar, mas não aliviou o nó que se formara no meu estômago. Peguei meu celular. Billy Miller foi a única pessoa em que consegui pensar para ligar. "Sim, Hank." A voz de Billy estava um pouco abafada, provavelmente por ele ainda estar no depósito de madeira. "Sou eu, Hank", eu disse. Minha voz soou monótona, até para mim mesma. "Sarah May. Ela me entregou uma intimação hoje." Houve uma pausa silenciosa na linha, longa e pesada. "Não me diga", disse Billy finalmente, com um tom de voz que não era tão vigoroso quanto de costume. "Onde?" "Estacionamento do Hy-Vee. Mark Sterling estava me esperando lá." Mantive a voz calma. Não havia necessidade de dramatização. Billy conhecia Sarah May, conhecia Mark Sterling. Ele mesmo poderia completar o resto. "Nossa, Hank, isso é barra pesada." Billy não ofereceu nenhuma desculpa esfarrapada, o que eu apreciei. "Quer que eu vá aí? Traga um engradado de cerveja?" "Não, estou bem por agora, só queria contar para alguém." Então. Me liga se precisar de alguma coisa. Qualquer coisa mesmo. Tenho certeza que ela está ouvindo a Brenda Williams. Você sabe como a Brenda é. Eu sabia. Brenda Williams, a melhor amiga de Sarah May, sempre foi quem sussurrava sobre mais. Mais emoção, mais dinheiro, mais de qualquer coisa que ela achasse que faltava para Sarah May. Mark Sterling, com sua nova concessionária Lexus e seus ternos sob medida, era o mais de Brenda. Agradeci a Billy e desliguei. Os papéis do divórcio ainda estavam no console da caminhonete. Decidi deixá-los lá por um tempo. Ao voltar para dentro, a casa pareceu ainda maior, mais vazia. O zumbido baixo da geladeira, o ronco distante de um carro na rua, esses sons sempre fizeram parte da atmosfera. Agora amplificavam o vazio. Meus olhos percorreram a sala de estar, observando as fotos emolduradas na lareira. Nosso dia de casamento, uma foto borrada de uma pescaria, um churrasco de verão com amigos que logo seriam forçados a escolher um lado. Tudo parecia um diorama,
Uma cena perfeitamente preservada de uma vida que, de repente, inexplicavelmente, deixara de existir. Sentei-me na minha poltrona, aquela com os braços gastos, e fiquei observando as partículas de poeira dançarem na fresta de sol que atravessava o cômodo. O choque inicial havia diminuído, substituído por uma dor surda, uma profunda sensação de perplexidade. A lata de cerveja esquentou na minha mão, enquanto a última luz do dia desaparecia no céu. A televisão continuava desligada. Eu não comia desde o almoço, mas a fome não era uma sensação que eu sentia. O silêncio me envolveu, um silêncio diferente do anterior. Era um som oco, uma ausência onde antes havia movimento e som. A bolsa de Sarah May não estava no balcão da cozinha, nem as chaves do carro. Seus tênis de corrida, geralmente perto da porta dos fundos, haviam sumido. Esses pequenos detalhes, banais em si mesmos, se acumularam numa mensagem contundente. Ela não voltaria. Atravessei a casa, meus passos ressoando alto demais no piso de madeira. No quarto, a cama estava arrumada. Sarah May sempre fora muito exigente com isso. O lado dela da cômoda estava vazio, exceto por um pequeno livro de bolso ainda não lido. A foto emoldurada de nós dois em nossa lua de mel em Door County ainda estava em seu criado mudo, mas sua pequena coleção de loções e a escova de cabelo prateada haviam sumido. A escova de dentes no copo ao lado da pia do banheiro era só minha. Seu perfume, um floral suave que ela apreciava, já estava se dissipando no ar. Percebi que se tratava de uma limpeza metódica, não uma fuga repentina e desordenada, mas uma partida planejada. O momento em que estávamos no estacionamento do Hy-Vee, com o Mark Sterling à espera, tudo fazia um certo sentido frio. Foi tudo planejado para causar o máximo impacto, para não deixar dúvidas, para não me deixar espaço para argumentação ou esperança. Eu estava deitada na cama, os lençóis frescos e macios. O espaço ao meu lado parecia vasto, uma paisagem vazia. O sono não vinha. Minha mente vasculhava fragmentos da nossa vida como cascalho passando por uma peneira. O jeito como Sarah May costumava cantarolar enquanto lavava a louça, desafinada, mas alegre, o debate anual sobre para onde ir nas férias, a cabana no lago ou os sítios históricos. Não havia raiva, ainda não, apenas uma espécie de observação distante, um cuidadoso desmantelamento do que tinha sido. O pensamento do Sr. Henderson, o advogado, surgiu com a luz cinzenta da aurora. Ele era a pessoa a quem as pessoas recorriam em Elm Creek para divórcios e disputas de propriedade. Um homem de poucas palavras, conhecido por ser minucioso e justo. Era um próximo passo prático, um avanço em um caminho que eu não havia escolhido. Os aspectos financeiros eram preocupantes. A casa, a aposentadoria da fábrica, o emprego de meio período de Sarah May na imobiliária. Essas eram coisas que um dia foram nossas e logo seriam minhas e dela. As crianças. Emily estava na faculdade, Thomas trabalhando em outra cidade. Eu não tinha ligado para elas. Ainda não. Essa notícia, dada por telefone, parecia grande demais, desajeitada demais. Precisava ser tratada pessoalmente ou pelo menos com um plano melhor do que o que eu tinha no momento. Elas amavam a mãe delas. Elas me amavam. Isso as atingiria com força. E eu não queria que a primeira reação delas fosse tentar juntar os cacos que ainda não estavam prontos para serem juntados. O sol já estava alto quando finalmente consegui adormecer num sono agitado, apenas para acordar 1 hora depois, sem me sentir mais descansado. O noticiário da manhã tocava baixinho no rádio da cozinha, falando sobre os preços do milho e a feira agropecuária que se aproximava. Sons comuns numa situação repentinamente extraordinária. Preparei um café preto e levei a xícara até a mesinha perto da janela. A vizinhança estava despertando. A Sra. Gable, do outro lado da rua, já estava regando suas petúnias, lançando-me um olhar. Ela acenou brevemente com a cabeça. Um leve aceno que poderia significar qualquer coisa. Simpatia, curiosidade ou simplesmente o reconhecimento de um homem sozinho na varanda. O telefone parecia pesado na minha mão quando o peguei. O escritório do Sr. Henderson só abriria dali a 1 hora, mas a decisão de ligar era firme. Era o próximo passo lógico, uma dura e fria realidade que eu precisava assimilar. Não havia como voltar atrás em relação aos papéis no caminhão, nem como negociar após uma humilhação pública. Só havia o caminho a seguir, para os meandros desconhecidos do fim de um casamento. Encarei a parede em branco, observando as pequenas marcas de desgaste perto do rodapé. A casa ainda me parecia minha, mas a posse agora parecia condicional.
O futuro, uma página em branco à espera de uma história desconhecida. A reunião aconteceu no pequeno e organizado escritório do Sr. Henderson, com o cheiro de papel velho e poeira pairando sobre a mesa de mogno polido. Mark Sterling chegou acompanhado da advogada de Sarah May, uma mulher inteligente chamada Sra. Davis, vinda de outra cidade. O próprio Sterling estava exatamente como no estacionamento do Hy-Vee, impecável. Seu terno era cinza escuro, ajustado ao corpo sobre seus ombros largos. Sua gravata era de seda, um vermelho profundo. Ele sentou-se à minha frente com um leve sorriso irônico, quase imperceptível, nos lábios um ar de posse que incomodava mais do que qualquer insulto direto. Hank, começou Sterling, inclinando-se para a frente com a voz suave, quase reconfortante. Isso não precisa ser complicado. Todos nós queremos seguir em frente. Sarah May merece paz, e francamente você também. Ele fez uma pausa, como se esperasse que eu concordasse com a cabeça. Minha cliente, a Sra. Jensen, corrigiu-se, está disposta a ficar com a casa. Estou disposto a facilitar isso, garantindo uma separação tranquila para todos. Uma quantia, é claro, será paga a você pela sua inconveniência, digamos assim. Um novo começo, sem complicações, sem drama. Bom para os meus negócios, bom para os seus. Ele falava como se estivesse fechando o negócio em uma nova propriedade, todos sorrisos e promessas ensaiadas. Seus olhos, porém, eram frios, avaliativos, desdenhosos. Ele estava oferecendo dinheiro para manter o silêncio, pura e simplesmente para que seu novo relacionamento e seus negócios ficassem livres de qualquer escândalo de cidade pequena. O inconveniente eram meus 30 anos de casamento, meu futuro. O Sr. Henderson, geralmente imperturbável, olhou para Sterling por cima de seus óculos de meia-lua. Sr. Sterling, disse ele, com voz monótona, o inconveniente do meu cliente é um pouco mais substancial do que um carro novo com um paralama amassado. Claro, claro, Sterling acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Os ânimos estão exaltados. Compreensível, mas estamos falando de questões práticas, não é? Sarah May quer a casa. É uma casa modesta, mas é onde ela se sente segura. Um divórcio amigável, sem muita confusão, e um acordo generoso com o Sr. Peterson resolveriam isso tranquilamente. Não há necessidade de arrastar as coisas pela lama, perturbar a comunidade ou afetar reputações. Ele me olhou novamente com suas intenções claras. Minha reputação, a reputação dele. Mantive as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o olhar fixo em Sterling. Ele me via como um problema a ser resolvido com dinheiro, um obstáculo no caminho para sua nova vida brilhante. A raiva silenciosa que fervilhava desde o estacionamento do Hy-Vee começou a se solidificar, transformando-se de uma vaga dor em algo mais frio, mais duro. Não, eu disse em voz baixa. Sterling parou no meio da frase. Seu sorriso irônico vacilou. Não? Eu disse não, repeti. Não quero seu dinheiro, Sr. Sterling. E não quero um divórcio discreto. Virei-me para o Sr. Henderson. Sr. Henderson, gostaria que o senhor investigasse os negócios do Sr. Sterling. Especificamente, seus projetos de construção, quaisquer licitações pendentes, quaisquer problemas anteriores. Tudo! O Sr. Henderson ergueu uma sobrancelha, um lampejo de surpresa em sua expressão, geralmente neutra. A Sra. Davis, advogada de Sarah May, remexeu-se na cadeira. O rosto de Sterling, pela primeira vez, perdeu a compostura. A arrogância controlada deu lugar a um lampejo de irritação. Espere um minuto, Hank, isso é totalmente desnecessário. Meus negócios não têm nada a ver com isso. Não é mesmo? Perguntei olhando-o diretamente. Você acabou de dizer que queria evitar qualquer coisa que pudesse afetar reputações. Estou apenas demonstrando interesse. A reunião terminou logo depois disso. Não havia mais nada a discutir. Ao sair do escritório do Sr. Henderson, o ar fresco do outono acariciou meu rosto. O choque inicial havia passado, substituído por uma determinação clara e fria. Não se tratava de dinheiro. Era algo completamente diferente. Depois do meu turno, fui direto para a casa do Billy Miller. Ele estava na garagem, mexendo num carburador velho. O cheiro de óleo e gasolina pairava no ar. E aí, como foi com o Sr. Henderson? Perguntou ele sem levantar os olhos. Recusei a oferta da Sterling, eu disse, e pedi a Henderson que investigasse a fundo os negócios da Sterling. Billy parou, com uma chave inglesa pendurada na mão. Endireitou-se lentamente, limpando a graxa da testa com as costas da mão. O quê? Por quê? Ele está tentando te dar um cheque, Hank. Aceite e vá embora. Ele acha que pode me comprar, fazer tudo desaparecer, e ele se acha tão esperto, tão acima de tudo isso. E se não for,
E se houver algo nos negócios dele que não seja tão limpo quanto seus ternos? Observei o rosto de Billy. Ele sabia como essas pequenas cidades funcionavam. Reputação era tudo. Um homem como Sterling construiu sua imagem em confiança e ambição. Billy largou a chave inglesa na bancada. Você está falando de atingi-lo onde dói, disse ele com uma compreensão lenta surgindo em seus olhos. O sustento dele. Isso é um jogo completamente diferente, Hank. Ele me atingiu onde dói, respondi. E fez isso no estacionamento do Hy-Vee. Billy assentiu lentamente. Certo. Do que você precisa? Contatos. Qualquer pessoa que você conheça na construção civil. Inspetores, planejamento urbano, qualquer pessoa que conheça as operações da Sterling. Eu era encarregado na fábrica, sei como funcionam as licitações, como se economiza em tudo. É uma cidade pequena, as pessoas falam. Só preciso saber a quem devo dar ouvidos e quais perguntas devo fazer. Passei o resto da noite na mesa da cozinha, com um bloco de notas amarelo aberto à minha frente. Comecei a fazer listas. Nomes de empreiteiros, fornecedores, membros do conselho municipal. Os nomes dos empreendimentos recentes de Sterling. Aqueles anunciados com brochuras sofisticadas no jornal local. O choque deu lugar a um plano silencioso e meticuloso. O caminho à frente ainda estava incerto, mas os primeiros passos pareciam sólidos, reais. Os telefonemas começaram pequenos, quase inocentes. Só ligando para saber como está o novo projeto Meadowbrook Estates, eu dizia, com a voz firme, soando como a de um cidadão preocupado ou de um concorrente distante. Ouvi um boato sobre a obra de fundação da fase 2. Só queria saber se está tudo dentro das normas. O destinatário, geralmente algum funcionário sobrecarregado do Departamento de Planejamento Urbano ou um inspetor de obras júnior, anotava o endereço. Claro que não encontravam nada imediatamente, ainda não, mas a semente estava plantada. Uma anotação em um arquivo, uma segunda olhada na próxima vez que passassem por ali. Fui tomar um café na lanchonete, um lugar onde empreiteiros aposentados e chefes de fábrica se reuniam todas as manhãs. Ouvi dizer que o Sterling está tendo alguns problemas para receber materiais ultimamente. Eu comentava como se fosse algo óbvio. Sabe, com as novas taxas de juros e tudo mais, o pessoal está economizando em tudo para fechar as contas. Eu mencionava os nomes dos seus novos loteamentos, aqueles com as placas grandes e chamativas. As palavras ficavam no ar, captadas por ouvidos que já tinham ouvido sussurros semelhantes antes. As pessoas começavam a conversar, não a gritar, não a acusar, mas apenas a se perguntar. A Sarah May está passando por um momento difícil com as finanças, disse-me Billy Miller numa tarde, enquanto tomávamos uma cerveja. A Brenda Williams está falando sobre como os advogados estão investigando tudo, as economias antigas dela, os investimentos. Ela acha que você está dificultando as coisas de propósito. Apenas assenti com a cabeça. É um divórcio, Billy. Eles investigam. Não corrigi sua suposição. Deixei que ela pensasse o que quisesse. Isso a mantinha focada no processo legal, longe dos negócios de Mark Sterling. Então, cerca de 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era Sarah May. Sua voz estava mais áspera do que eu a ouvira em anos, carregada de uma frustração contida. Hank, o que você está fazendo? Ela perguntou sem rodeios. O Sr. Henderson está causando uma grande confusão. Meu advogado disse que ele está exigindo todos os meus extratos bancários de anos atrás e está perguntando sobre o dinheiro da Sterling. Por que você está envolvendo o Mark nisso? Isso é entre nós. É algo entre nós, Sarah May. Eu disse com a voz calma e objetiva. E as finanças fazem parte disso. Sempre fizeram. Meu advogado está fazendo o trabalho dele, assim como o seu. Tudo dentro da lei. Ela suspirou. Um suspiro de frustração e desgosto. Você só está sendo rancoroso. Sempre foi assim quando não conseguia o que queria. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Ela não fazia ideia. O verdadeiro trabalho estava acontecendo fora dos papéis do divórcio. Meus telefonemas para empreiteiras gerais seguiam um padrão semelhante. Só queria saber se vocês já trabalharam com a equipe da Sterling no projeto Elmwood. Eu perguntava, me passando por consultor freelancer. Ouvi algumas coisas sobre, digamos, um cronograma atípico. Estou tentando entender melhor o mercado local, sabe? Alguma dica? As empreiteiras, sempre cautelosas com a concorrência e sempre em busca de uma vantagem, ofereciam detalhes hesitantes, confirmando problemas sutis. Atrasos aqui, substituições inesperadas de materiais ali. Nada concreto o suficiente para um processo judicial.
mas o bastante para fazer um cliente em potencial hesitar. Uma semana depois, o Sr. Henderson me ligou. Hank, disse ele, com um tom de curiosidade na voz. Algo peculiar está acontecendo com o Sr. Sterling. Ele perdeu 2 licitações importantes nos últimos 10 dias. E ouvi de um contato no escritório de planejamento que a licença dele para o novo parque comercial na rodovia 17 está retida. Estão citando algumas preocupações estruturais imprevistas levantadas por uma denúncia anônima. Deixei passar um instante de silêncio. É mesmo? Perguntei, como se a notícia fosse totalmente inesperada. Sim, é incomum. Os projetos de Sterling geralmente são aprovados sem problemas. Ele tem fama de ser um negociador tranquilo. Henderson fez uma pausa. Não que eu esteja reclamando. Isso nos dá poder de negociação. Ótimo, eu disse. Continue cavando, Sr. Henderson. Na fábrica, eu trabalhava meus turnos meticulosamente, com foco absoluto. Eu me certificava de que cada equipamento que eu gerenciava estivesse em perfeito funcionamento, que cada processo fosse seguido à risca. Ninguém poderia me acusar de distração ou negligência. Minhas mãos, calejadas e fortes, conheciam seu trabalho, mas um novo tipo de satisfação crescia dentro de mim, fria e constante, enquanto eu observava as pequenas peças do dominó, cuidadosamente posicionadas, começarem a cair. O atraso na permissão para a rodovia 17 foi apenas o primeiro e significativo sinal. O Sr. Henderson tinha um talento especial para encontrar as pontas soltas. Ele havia analisado meticulosamente as declarações financeiras de Sarah May, cruzando-as com a renda e as despesas comerciais declaradas por Mark Sterling. De repente, as modestas quantias que Sarah May administrava, seus pequenos investimentos, estavam sob escrutínio. O crédito dela está sendo afetado, Hank, disse-me Henderson por telefone. Ela está tentando conseguir um empréstimo para um carro novo e o banco está questionando algumas movimentações recentes. Parece que algumas compras que Sterling fez em uma conta conjunta que eles abriram podem estar causando problemas. Pequenas consequências, sim, mas reais. Sarah May sempre se orgulhou de sua independência financeira, mesmo dependendo da minha renda. Agora, aquela imagem cuidadosamente construída estava se desfazendo. A equipe jurídica de Sterling, liderada pela Sra. Davis, de fato reagiu com veemência. Enviaram cartas ameaçando com liminares, exigindo que eu cessasse qualquer interferência injustificada nos negócios do Sr. Sterling. A formulação era vaga o suficiente para ser uma acusação sem realmente a declarar. Eles suspeitavam, mas não podiam provar nada. Meus telefonemas eram sempre anônimos, minhas conversas informais cuidadosamente elaboradas. O confronto aconteceu no festival de outono anual de Elm Creek. O ar estava impregnado com o cheiro de bolos de funil e milho assado. Eu estava perto da competição de tortas, observando um grupo de crianças com o rosto todo sujo de xarope, quando Sterling se aproximou. Seu maxilar estava tenso, seus olhos semicerrados. Você se acha esperto, não é, Hank? Ele cuspiu as palavras, a voz baixa, mas carregada de veneno. Ele não se deu ao trabalho de ser gentil. Minha permissão para a rodovia 17 ainda está retida. Meus 2 últimos lances? Perdidos. Você acha que eu não sei quem está por trás disso? Virei-me para encará-lo com as mãos nos bolsos. Atrás de quê, Mark? Perguntei com a voz calma, quase confusa. Estou apenas tentando superar um divórcio, assim como você. Olhei em volta como se estivesse genuinamente confusa. Você está com problemas nos negócios? Que pena! Ainda bem que você está se dando tão bem com a Sarah May, pelo menos. Seu rosto corou, um vermelho irregular sob o cabelo cuidadosamente penteado. Ele parecia desesperado, preso em uma armadilha que não havia previsto. Você é um homem vingativo, Hank. Sempre foi. Sou um homem que acabou de descobrir que sua esposa, com quem era casado há 30 anos, o estava traindo com um homem casado. Respondi, mantendo a voz calma, deixando a verdade pairar no ar. Só estou tentando garantir que receba o que é justo. Nada mais, nada menos. Voltei-me para a competição de tortas, deixando-o ali parado, furioso, enquanto as pessoas começavam a olhar em nossa direção, percebendo a tensão. Os boatos na cidadezinha já circulavam sobre ele. Alguns dias depois, Sarah May ligou novamente. Seu tom não era mais de indignação, mas sim de desespero. Hank, o que você fez? Implorou ela. Meu score de crédito despencou. Mark teve que pagar a prestação do meu carro. Não foi isso que combinamos. Você deveria simplesmente deixar para lá.
Não fui eu que fui embora, Sarah May, eu disse, encostando-me no balcão da cozinha, com o zumbido da geladeira como única companhia. E não sou eu quem está com o crédito prejudicado. O que exatamente você esperava? Que você simplesmente fosse embora e tudo ficaria bem para você, e que eu simplesmente aceitaria a situação? Uma pausa. Então, uma confissão amarga, quase sussurrada. Você acha que eu queria te deixar porque me apaixonei por ele? Ela zombou, com uma voz seca e sem humor. Nunca foi sobre amor, Hank. Foi sobre algo mais. Sobre ascensão profissional. Sobre alguém que pudesse me dar emoção, que estivesse trilhando um caminho de sucesso. Não alguém que se contentasse em ficar em Elm Creek e trabalhar na fábrica pelo resto da vida. A confissão pairou no ar. Uma declaração fria e clínica dos fatos. Confirmou o que eu suspeitava há anos. Algo que se escondia sob a superfície da nossa vida tranquila. Nenhuma grande paixão, apenas uma transação. Uma vitória vazia, se é que se pode chamar assim. Não havia alegria nela. Apenas uma validação silenciosa e cansada. É nesses momentos, quando a verdade se revela, que você percebe o quão profundamente interligado tudo está. As escolhas que fazemos, os caminhos que trilhamos, tudo converge, levando a resultados que mal podemos imaginar. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Brenda Williams ligou mais tarde naquela semana tentando mediar a situação. Hank, isso está saindo do controle, disse ela com a voz carregada de preocupação, ou talvez apenas com o desejo de manter a paz para Sarah May. Você precisa deixar isso para lá. Está magoando Sarah May e deixando Mark furioso. Brenda, eu disse com a voz firme, isso não é da sua conta. Sarah May e eu estamos cuidando do nosso divórcio. Mark Sterling está cuidando dos negócios dele. Sugiro que você se concentre nos seus. Desliguei antes que ela pudesse responder. Os boatos sobre o caso de Sterling com Sarah May e seus repentinos problemas nos negócios se intensificaram. Não eram mais apenas sussurros na lanchonete. Agora eram conversas francas no supermercado, nos bancos da igreja depois da missa de domingo. Sarah May, que sempre prosperara com suas conexões sociais, se via cada vez mais isolada. Suas ligações para os amigos não eram atendidas. Os convites pararam de chegar. O pequeno e confortável mundo que ela havia construído estava lenta e silenciosamente se desfazendo ao seu redor. Eu a vi nos correios uma manhã, com os ombros caídos e os olhos fixos no chão. Ela parecia cansada, abatida. Afinal, as consequências das escolhas se espalham por toda parte. A notícia chegou ao Elm Creek Gazette numa terça-feira. Sterling Properties suspende o desenvolvimento de Grandview Heights por tempo indeterminado. Não se tratava de um colapso, não exatamente com essas palavras, mas o subtexto era claro. Problemas legais, uma retirada repentina de capital de investimento e uma série de disputas de licenças não resolvidas haviam sufocado o projeto. A reputação de Mark Sterling, antes impecável e brilhante, agora estava manchada, envolta em rumores de negócios obscuros e instabilidade. Clientes, receosos com seus investimentos, começaram a se retirar de seus outros empreendimentos, um a um. A fachada reluzente da Sterling Properties, construída sobre ambição e confiança emprestada, estava desmoronando. Sarah May também sentiu o tremor. O Sr. Henderson garantiu que o processo de divórcio continuasse a desenterrar cada detalhe financeiro. Seus honorários advocatícios aumentaram, um sangramento constante de fundos. A oferta inicial que Sterling fizera para garantir que ela ficasse com a casa já havia desaparecido, gasta com advogados tentando desviar o escrutínio de suas próprias contas. Agora, a casa, nossa casa, era um ponto de discórdia, seu patrimônio um campo de batalha. Soube por Billy que ela começara a vender coisas. O vaso de cristal antigo, a bolsa de edição limitada que comprara no ano passado, até mesmo as joias antigas de sua mãe. Essas eram as coisas que ela sempre valorizara, os símbolos de seu gosto refinado. Sua pequena empresa de marketing, que lidava principalmente com campanhas imobiliárias locais, se viu em maus lençóis. Os clientes, não querendo se associar ao escândalo do caso extraconjugal e dos problemas financeiros de Sterling, discretamente levaram seus negócios para outro lugar. Sarah May havia atrelado seu sucesso ao de Mark Sterling, e agora ambos estavam em declínio. Brenda Williams, que sempre fora a confidente mais próxima de Sarah May, finalmente impôs limites. Eu as vi uma vez no supermercado, Sarah May tentando puxar assunto com Brenda, mas Brenda apenas balançou a cabeça, com o rosto tenso em desaprovação.
e se afastou, deixando Sarah May sozinha perto da seção de frutas e verduras. A repercussão pública foi demais, até mesmo para Brenda. Então, numa tarde de terça-feira, Mark Sterling apareceu na fábrica. Ele ficou parado na porta do meu pequeno escritório, uma sombra contra as luzes fluorescentes. O terno impecável havia sumido, substituído por um paletó amarrotado e uma camisa que parecia ter visto dias melhores. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos fundos, com olheiras profundas. Ele parecia um homem que não dormia há uma semana, atormentado e vulnerável. Hank, disse ele com a voz rouca, um apelo desesperado no tom. Você precisa parar com isso, por favor. É demais, tudo está perdido. Meus projetos, minha reputação, meus clientes. Sarah May está perdendo tudo. Recostei-me na cadeira, o metal rangendo suavemente. O zumbido das máquinas da fábrica era um ruído abafado por trás de suas palavras. Olhei para ele, olhei-o de verdade, e vi um homem despido de tudo, sua arrogância substituída por um profundo desespero. Havia um turbilhão silencioso e complexo de emoções dentro de mim. Satisfação, sim, uma espécie de justiça sombria, mas também uma observação cansada da ruína humana. Este não era o homem que havia me desprezado no estacionamento do Hy-Vee. Você mesmo provocou isso, Mark. Eu disse com a voz baixa e calma. Não me vangloriei. Não havia triunfo no meu tom, apenas uma constatação. Você fez suas escolhas. Eu só estou vivendo com as minhas. E agora, você está vivendo com as suas. Ele se encostou no batente da porta, derrotado. Não disse mais nada, apenas se virou e foi embora lentamente. Eu o observei partir, os ombros caídos. O momento pareceu pesado, definitivo. Eu havia buscado uma vingança silenciosa, metódica e fria. Funcionou, mas o custo foi mais do que apenas tempo e energia. Deixou marcas profundas no meu rosto, tornou o silêncio em minha casa ainda mais pesado. Algumas pessoas na cidade me viam como um herói silencioso, o marido injustiçado que revidou. Outras cochichavam sobre minha frieza, minha vingança. Ouvi trechos de conversas na lanchonete, olhares prolongados demais. Foi uma troca. Minha reputação também foi alterada, embora de uma maneira diferente. O mundo de Sarah May, outrora tão cuidadosamente construído com base em aparências e aspirações, de fato desmoronou. Ela estava perdendo a casa, enfrentando a ruína financeira e seu círculo social, antes vibrante, havia se evaporado. Estava sozinha, presa às consequências das escolhas que fizera, escolhas que começaram com um sorriso amargo no estacionamento de um supermercado. A colheita estava completa. A sentença de divórcio chegou pelo correio, um envelope grosso do escritório do Sr. Henderson. Nela, os termos eram descritos em uma linguagem jurídica árida. Sarah May recebeu uma fração do que havia inicialmente exigido. A casa, nossa casa, seria vendida, e o valor arrecadado seria dividido após o pagamento das custas judiciais. Ela fora obrigada a se mudar para um pequeno apartamento alugado nos arredores de Elm Creek, longe dos gramados impecáveis e dos rostos familiares da nossa antiga vizinhança. Não senti nenhuma alegria ao ler os termos finais, nenhuma onda de satisfação. Apenas uma tranquila sensação de conclusão, como fechar um livro particularmente difícil. O capítulo havia terminado. Meu próprio negócio, embora não tenha sido diretamente afetado pelo colapso da Sterling, passou por um breve período de estranheza. As pessoas em Elm Creek comentavam. Alguns me viam como um homem que se defendeu, um herói discreto. Outros, aqueles que prezavam a paz acima de tudo, me viam como vingativo, um homem que não conseguia superar o passado. Consultas comerciais eram, por vezes, seguidas de perguntas hesitantes ou um silêncio estranho. Respondi a isso dedicando-me ao meu trabalho na fábrica, priorizando a integridade e a honestidade nas negociações, garantindo que cada tarefa fosse executada corretamente. A qualidade do meu trabalho falava mais alto do que qualquer fofoca. Você teve o que merecia, Hank? Billy me disse certa noite enquanto estávamos sentados na minha varanda, observando os vagalumes piscarem no crepúsculo. Ela fez a escolha dela, e Sterling certamente fez a dele. Mas não deixe isso te amargurar. Você fez justiça. Agora, a paz vem de deixar isso para trás. Você ainda é jovem, precisa de um homem confiável na sua vida. Não deixe que a bagunça que eles fizeram defina o seu futuro. Billy tinha razão. A vingança, embora satisfatória de uma forma primitiva, consumiu uma parte de mim, uma parte silenciosa, quase fria. Ela me impulsionou, mas também me isolou, restringiu meu foco.
Agora, com a luta terminada, eu sentia um estranho vazio. A necessidade de justiça havia sido substituída pela necessidade de algo mais. Comecei a frequentar o centro comunitário local para o bingo de sexta-feira à noite, só para estar perto de pessoas. Conheci uma mulher chamada Carol, viúva da cidade vizinha. Conversamos sobre jardinagem e a mudança das estações, sobre coisas simples. Não houve grande paixão, nenhuma conexão instantânea, apenas uma conversa tranquila e respeitosa. Foi uma exploração cautelosa, um retorno gradual ao mundo da conexão humana genuína, livre do drama do passado. Encontrei uma satisfação serena nessas pequenas interações e na solidão da minha própria vida bem organizada. Então, o telefone tocou. O número de Sarah May apareceu na minha tela. Quase não atendi, mas atendi. Hank? A voz dela estava mais suave do que eu ouvia há anos, carregada de uma frágil esperança. Eu estava pensando se talvez pudéssemos conversar. Sabe, só conversar. Faz tanto tempo. Talvez pudéssemos tentar de novo? Pelos velhos tempos. Nós éramos bons, Hank. Tínhamos uma boa vida. Poderíamos recomeçar. Fiz uma pausa, imaginando-a naquele pequeno apartamento alugado, despojada de sua vida anterior. A mulher que estava diante de mim agora não era a mesma que me entregara os papéis do divórcio no estacionamento do Hy-Vee, nem a mesma que me dispensara com tanta crueldade. Ela estava destruída, talvez, mas o abismo entre nós era vasto demais, profundamente marcado pela traição e pela destruição calculada. Não, Sarah May, eu disse com a voz suave, porém firme, desprovida de raiva ou amargura, apenas uma resolução clara e inabalável. Nossos caminhos se separaram agora. Não há como recomeçar. Construímos o que construímos e tudo desmoronou. Não há nada para reconstruir. Desliguei o telefone. Não houve discussão, nem súplica, apenas um clique silencioso. Olhei pela janela para a rua familiar, para as crianças dos vizinhos brincando no quintal. O mundo continuava girando. Meu mundo havia sido transformado, certamente, mas ainda girava. Continuei a observar as consequências silenciosas, os efeitos em cadeia que continuavam a se espalhar a partir daquela única e brutal ação no estacionamento de um supermercado. O custo das escolhas, de fato, foi pago por todos os envolvidos, de maneiras diferentes. Nos meses que se seguiram ao acordo de divórcio, dediquei-me ainda mais à fábrica. Meu trabalho, sempre constante, tornou-se ainda mais meticuloso. Concentrei-me em cada detalhe, em cada processo, garantindo que nada fosse deixado ao acaso. Eu não estava apenas fazendo um trabalho, estava reconstruindo uma reputação, não apenas a minha, mas também a do tipo de trabalho honesto e confiável que definia esta cidade. Certifiquei-me de que meus orçamentos fossem justos, meus prazos realistas e minha palavra cumprida. As pessoas começaram a notar. Hank Peterson, ele é um homem em quem se pode confiar, ouvi alguém dizer na loja de ferragens. Foi uma sensação boa, uma satisfação lenta e tranquila. Cheguei até a aceitar um aprendiz, um jovem chamado David, recém-saído da escola profissionalizante, ansioso para aprender. Ele era inexperiente, mas tinha habilidade manual e era inteligente. Ensinei-lhe o básico, não apenas como consertar uma bomba com defeito ou calibrar uma máquina, mas também a importância de chegar na hora, de fazer o trabalho direito da primeira vez e de tratar as pessoas com justiça. Sua reputação, eu lhe dizia, é a única coisa que você realmente possui. Não deixe ninguém tirá-la de você e nunca a entregue a ninguém. Comecei a me envolver também em projetos comunitários. O antigo placar eletrônico da escola precisava de reparos e ofereci meu tempo e algumas peças sobressalentes da fábrica. Ajudei a consertar os bancos no parque da cidade. Trabalhei como voluntário na campanha de arrecadação de alimentos. Não eram grandes gestos, apenas pequenas contribuições para o tecido social do lugar que eu chamava de lar. Isso ajudou. Sentia que estava retribuindo algo ao mundo, consertando as coisas, em vez de apenas destruí-las. Os anos de negligência emocional, de viver com uma esposa que me considerava insuficiente, deixaram um vazio dentro de mim. Mas, lenta e gradualmente, esse vazio começou a se preencher, não com raiva, mas com uma serena sensação de autoestima. Às vezes me pegava cantarolando uma melodia que não ouvia há anos. Pequenas coisas. Vi Sarah May algumas vezes. Ela estava trabalhando no balcão do posto de gasolina, limpando a máquina de café e registrando bilhetes de loteria. Seu cabelo, antes cuidadosamente penteado, estava preso em um rabo de cavalo simples. Suas roupas eram simples e práticas.
Ela ainda parecia cansada. A vivacidade havia sumido de seus olhos, substituída por uma resignação melancólica. Suas tentativas de se reconectar com antigos amigos, de recuperar qualquer parte de sua vida anterior, geralmente encontravam resistência educada, porém firme. Elm Creek era uma cidade pequena, e sua memória era longa. Ouvi dizer que Mark Sterling tinha ido embora da cidade definitivamente. Suas concessionárias foram vendidas, e seus projetos restantes foram assumidos por uma empresa maior da cidade. Sua esposa se divorciou dele, levando os filhos e se mudando para a casa da irmã em Ohio. Sua carreira, sua família, toda a sua vida aqui, tudo se foi, disperso como poeira. Havia um ar de finalidade nisso, uma sensação de ter purificado a cidade de algo tóxico. Mas às vezes, tarde da noite, no silêncio da minha nova casa, menor, um pensamento persistente me vinha à mente. Teria eu ido longe demais? A destruição fora completa, total. Teria eu cruzado uma linha, um ponto onde a justiça se transformava em algo mais sombrio? Liguei para o Sr. Henderson e marquei outra reunião. Sentei-me à sua frente em seu escritório. O mesmo escritório onde Sterling, certa vez, com tanta arrogância, me ofereceu dinheiro para ficar calada. Sr. Henderson, comecei, olhando para as minhas mãos. O senhor já se perguntou se o que fizemos foi certo. Quero dizer, a extensão disso. Ele recostou-se na cadeira, o olhar firme sem piscar. Hank, disse ele com voz pausada, a justiça nem sempre é algo simples. Às vezes é complicada. Às vezes exige pulso firme. Eles te prejudicaram. Tentaram te subornar e abafar o caso. Você simplesmente mostrou a eles as consequências de seus atos por meios legais e totalmente permitidos. Ele fez uma pausa. Você não infringiu a lei, Hank. Você apenas a usou. E você o superou. Às vezes é assim que a justiça se parece. Suas palavras me tranquilizaram. Não completamente, mas o suficiente. Havia uma verdade pragmática nelas. Finalmente, eu tinha me mudado do quarto de hóspedes do Billy. Encontrei uma casinha do outro lado da cidade. Um pequeno apartamento de 2 quartos com um quintal grande para um jardim. Não era a casa que eu e Sarah May dividíamos, mas era minha. Pintei as paredes de verde claro, comprei uma poltrona confortável e pendurei algumas fotos emolduradas das crianças. Era modesta, limpa e repleta de uma paz tranquila. Comecei a sentir um otimismo genuíno em relação ao futuro. O peso do ressentimento, da traição, começou a se dissipar. Não desapareceu completamente, talvez nunca desapareça, mas já não me prendia ao passado. Eu estava reconstruindo, tijolo por tijolo, silenciosamente, sem nenhum fardo. Os anos se entrelaçaram como lençóis recém-lavados. A fábrica evoluiu. O que começou como uma fabricação básica sob minha gestão se transformou na Peterson Custom Metals, uma pequena, porém conceituada empresa especializada em peças sob medida e componentes estruturais para projetos regionais. Meu nome se tornou sinônimo de confiabilidade. Se Hank Peterson dissesse que seria feito, era feito, no prazo e de acordo com as especificações exatas, sem atalhos, sem promessas quebradas. Essa base, construída sobre práticas éticas, era mais sólida do que qualquer concreto que Mark Sterling já tivesse usado. David, meu aprendiz, não era mais apenas um garoto. Ele era um habilidoso fabricante com uma família crescente. Eu me via muito nele. A diligência silenciosa, a crença de que um bom trabalho importava. Continuei a ensiná-lo, não apenas as habilidades técnicas, mas também as menos tangíveis. A importância de um aperto de mãos, o peso de um acordo verbal, o valor de tratar cada cliente, por menor que seja, com respeito. Integridade, David, eu dizia, é o único capital verdadeiro que você tem. Nunca a negligencie. Meu relacionamento com Carol havia se aprofundado silenciosamente, gradualmente. Não tínhamos pressa para nada. Fazíamos passeios de carro aos domingos para pequenas cidades, passávamos as noites na minha varanda conversando sobre nossos dias, sobre livros, sobre como a luz incidia através das folhas de outono. Havia um respeito mútuo, uma abertura que eu nem sabia que me fazia falta. Sem grandes declarações, apenas uma compreensão confortável e compartilhada. Ela apreciava minha natureza tranquila, e eu, a dela. Era algo saudável, livre do peso de expectativas passadas. Notícias sobre Sarah May chegavam até mim de vez em quando, trazidas pela lenta correnteza das fofocas de cidade pequena. Ela nunca se recuperou totalmente de sua antiga vida. O emprego no posto de gasolina durou um tempo, depois uma temporada na loja de $1.
Ela se mudou novamente para mais longe da cidade, para uma comunidade menor onde talvez a memória dela não fosse tão longa. Seu nome, antes pronunciado com certa reverência por sua ambição, agora se desvanecia no esquecimento. Uma história de advertência não contada. Eu nunca busquei a informação, mas quando ela chegou, se instalou, uma confirmação silenciosa de uma verdade profunda. Colhemos o que plantamos. O peso dessa frase se tornara pesado, real. Às vezes, uma réstia de dúvida ainda me atravessava a mente. Será que a dor que causei, a destruição que orquestrei, tinha sido justificada? O pensamento surgia, agudo e perturbador. A vida de Mark Sterling fora completamente desmantelada, sua família dispersa. O mundo de Sarah May, meticulosamente construído sobre aparências, havia se desfeito em pó. Eu reconhecia a dor que causara, a ampla onda de sofrimento, mas então me lembrava do estacionamento do Hy-Vee, da fria rejeição, da traição calculada, e compreendia que a justiça feita, embora severa, fora uma consequência direta de ações que buscavam me diminuir, apagar meu valor. No fim, não se tratava de vingança, não de verdade, tratava-se de consequências. Uma serena sensação de paz se instalou em minha vida, uma satisfação conquistada com muito esforço. As cicatrizes do passado permaneciam, profundas e marcadas, mas já não me definiam. Eram parte da minha história, um testemunho do que eu havia suportado, mas não ditavam meu presente nem meu futuro. Aprendi que perdoar não significa esquecer, significa escolher seguir em frente, construir algo novo sem deixar que a amargura me aprisionasse. Encontrei alegria nas coisas simples. O cheiro de serragem na minha oficina, o encaixe preciso de 2 peças de metal, o calor da mão de Carol na minha, uma refeição compartilhada, bem preparada, uma noite tranquila assistindo ao pôr do sol sobre os campos de milho. Trabalho honesto, conexão genuína. Essas foram as âncoras da minha vida reconstruída. Hoje, eu estava na entrada de um novo parque comercial, com o sol da manhã brilhando nas vigas de aço da primeira estrutura. A Peterson Custom Metals havia garantido o contrato para todos os elementos estruturais. Minha caminhonete estava estacionada perto, as ferramentas na carroceria chacoalhando suavemente. Isso não era a visão de Mark Sterling, cheia de ostentação e construção apressada. Era um testemunho de planejamento sólido, trabalho meticuloso e mãos confiáveis. Olhei para o local, um símbolo de tudo que eu havia reconstruído. A jornada fora agridoce, sem dúvida. Um preço fora pago, não apenas por eles, mas por mim também, em anos de raiva silenciosa e planejamento meticuloso. Mas as lições aprendidas sobre integridade, sobre o verdadeiro valor, sobre a força duradoura de um homem que se mantém firme em suas convicções, essas lições valiam mais do que qualquer preço. Este era o meu legado agora, sólido e verdadeiro. O ritmo da vida com Carol se estabeleceu em uma cadência confortável. As manhãs começavam com café na minha varanda, observando o orvalho se dissipar da grama. As noites frequentemente terminavam com uma refeição compartilhada, às vezes em sua pequena casa, às vezes na minha. Conversávamos sobre livros, sobre a feira agropecuária, sobre o crescimento dos meus roserais. Havia um entendimento silencioso entre nós, uma apreciação mútua pelos momentos simples, porém sólidos, que compunham uma vida. Falávamos, às vezes, sobre o futuro, não com grandes planos, mas com uma reflexão gentil. Os filhos dela já eram adultos, os meus também. A ideia de morarmos juntas, de unirmos nossas vidas tranquilas, começou a surgir em nossas conversas, uma possibilidade sutil. Não tínhamos pressa, estávamos apenas deixando as coisas acontecerem. Enquanto isso, a Peterson Custom Metals continuou seu crescimento constante. Havíamos construído uma reputação de trabalho meticuloso. Então veio a proposta. Um contrato de grande escala para um novo empreendimento comercial perto de Cedar Rapids, significativamente maior do que qualquer coisa que tivéssemos feito antes. Isso significaria uma expansão rápida, a contratação de uma dúzia de novos funcionários e a possibilidade de abrir uma segunda oficina. Era o tipo de oportunidade que Mark Sterling teria agarrado sem hesitar, em busca da próxima grande novidade. Passei uma semana analisando as plantas, fazendo os cálculos, discutindo tudo com David. Ele estava empolgado, seus olhos jovens enxergando apenas o potencial de crescimento. Isso realmente pode nos colocar no mapa, Hank? Disse ele, batendo o dedo em uma renderização brilhante. Vai dar muito dinheiro. Dinheiro alto, David, geralmente vem acompanhado de grandes dores de cabeça. Respondi, traçando uma linha no esquema.
e muitas vezes de grandes concessões. Este projeto significaria sacrificar a qualidade artesanal pela qual somos conhecidos. Significaria menos tempo na oficina e mais tempo em reuniões. Significaria correr atrás de prazos em vez de aperfeiçoar uma solda. Discutimos isso por dias. Conversei com o Billy também. É um tipo diferente de ambição, Hank, observou ele. A sua é sobre construir algo verdadeiro. A do Sterling era sobre construir algo rápido. Qual você prefere? A decisão foi difícil, mas clara. Recusei respeitosamente o contrato de Cedar Rapids, optando por uma série de projetos menores e locais que nos permitissem manter nossos padrões, preservar a união da equipe e continuar o tipo de trabalho do qual nos orgulhávamos. A decisão pareceu-me acertada, uma reafirmação do caminho que escolhi, não apenas nos negócios, mas na vida. Integridade acima da ambição, qualidade acima da quantidade. Foi uma lição duramente aprendida, e eu não a esqueceria. A comunidade, antes dividida em seus sussurros a meu respeito, agora parecia ter chegado a um novo consenso. Eu era Hank Peterson, o homem que administrava um bom negócio, que se dedicava à cidade, que levava uma vida decente. A imagem do marido vingativo havia se dissipado, substituída pela do artesão confiável. Foi um triunfo silencioso, mais valioso do que qualquer manchete ou grande declaração pública. Certa tarde, na loja de rações, encontrei Martha Gable. Ela sorriu calorosamente, um sorriso genuíno, não aquele sorriso hesitante de anos atrás. Hank, disse ela, você se lembra do velho Sr. Jones lá da rua Maple? Claro, Martha, assenti com a cabeça. Sempre teve um gramado impecavelmente cuidado. Bem, ele faleceu no mês passado. E Sarah May, ela está morando na antiga casa dele agora. Ouvi dizer que está cuidando do jardim. É um lugar pequeno, mas ela sempre adorou jardinagem. Martha fez uma pausa e acrescentou. Parece que ela está bem. Anda mais reservada ultimamente. A notícia se instalou em mim, um detalhe pequeno e banal. Sarah May, na antiga casa do Sr. Jones, cuidando do jardim. Era uma vida muito distante da ambição e da emoção que ela buscava. Não houve nenhuma onda de emoção, nenhuma amargura renovada. Apenas uma compreensão distante, a peça final do quebra-cabeça. Ela estava vivendo uma vida tranquila, talvez aquela para a qual sempre fora destinada, desprovida do glamour que tanto almejara. Não era bom nem ruim, apenas o que era. Encontrei uma profunda sensação de paz nesses anos, no zumbido tranquilo da minha oficina, na presença constante de Carol, no suor honesto de um dia de trabalho. O passado era uma lembrança, uma lição aprendida. Não definia mais os contornos da minha existência diária. Eu havia reconstruído, tijolo por tijolo, solda por solda, forjando uma vida de princípios sólidos e duradouros. Os grandes e tentadores projetos podiam passar por mim, mas eu dormia bem à noite, sabendo que estava construindo algo verdadeiro. A vida com Carol continuou a se desenrolar com uma suave certeza. Nossas conversas foram além da superfície, aprofundando-se em histórias compartilhadas e aspirações silenciosas. A ideia de morarmos sob o mesmo teto, antes um pensamento distante, tornou-se uma consideração prática. Falávamos sobre logística, sobre espaço, sobre unir duas vidas de pertences. Não se tratava de grandes gestos ou declarações apaixonadas, mas de uma convivência confortável, um respeito profundo que havia crescido a partir de valores compartilhados e uma compreensão silenciosa. Parecia uma progressão natural, como a mudança das estações. Estávamos construindo algo juntos, tijolo por tijolo, com a mesma meticulosidade com que eu abordava meu trabalho. Falando em trabalho, a Peterson Custom Metals acabara de fechar um projeto importante, a estrutura da nova biblioteca municipal. Era um trabalho visível, que toda a comunidade veria e com o qual interagiria por décadas. Exigia precisão, durabilidade e elegância estética. Para mim, não era apenas mais um contrato, era um símbolo, uma oportunidade de incorporar a integridade da minha vida reconstruída à própria essência de Elm Creek. Trabalhei em estreita colaboração com David na biblioteca. Passamos horas analisando plantas, discutindo a resistência dos materiais, aperfeiçoando cada corte e solda. Isto não é apenas aço, David, eu lhe disse certa tarde, enquanto o observava alinhar cuidadosamente uma viga. Isto faz parte da fundação da cidade. Tem que estar certo, tem que durar. Ele entendeu. Suas mãos, antes um pouco desajeitadas, agora se moviam com uma confiança prática.
Ele estava se tornando o tipo de artesão que eu sabia que este negócio precisava. Sua dedicação, fruto da minha mentoria, era uma fonte de profunda satisfação. Meus próprios filhos, Emily e Thomas, já estavam bem estabelecidos em suas vidas. Emily, com sua carreira em design gráfico em Minneapolis, estava prosperando e me enviava cartões postais de suas viagens, repletos de cores vibrantes. Thomas havia se estabelecido com uma boa mulher em Davenport, criando 2 meninos enérgicos. Eles ligavam, me visitavam quando podiam, mas suas vidas eram separadas, livres dos ecos do meu passado. Eu me orgulhava disso discretamente. Eles haviam superado a tempestade do divórcio dos pais e emergido íntegros e fortes. Tinham suas próprias histórias para escrever, e eu me contentava em ser uma presença constante e de apoio, não uma fonte de drama persistente. Num sábado ensolarado, me vi no estacionamento do Hy-Vee comprando algumas coisas para o jantar. Minha caminhonete estava estacionada mais ou menos na mesma área onde Sarah May me entregara os papéis tantos anos atrás. A lembrança veio à tona, clara e nítida, mas sem a dor inicial. Era como recordar uma cena difícil de um filme que eu já tinha terminado de assistir há muito tempo. A dor havia diminuído, substituída por um distanciamento silencioso. Vi Martha Gable no caixa, seus cabelos um pouco mais brancos agora, mas ainda volumosos. Ela me deu um aceno amigável, sem hesitação, sem curiosidade prolongada. Apenas um simples cumprimento de vizinha. Foi mais uma pequena confirmação de quão longe eu havia chegado, de quão completamente minha reputação havia sido reconstruída, não apenas aos meus próprios olhos, mas aos olhos da cidade. Senti um triunfo silencioso nesses momentos. Não um triunfo arrogante, mas uma profunda afirmação interna. O homem que estivera exposto e fragilizado naquele dia havia desaparecido, substituído por alguém mais firme, alguém que aprendera as lições difíceis e construíra uma vida alicerçada no trabalho honesto e em conexões genuínas. Minha abordagem à vida agora era intencional, cada decisão ponderada, cada ação fundamentada. Não havia espaço para imprudência, nenhum desejo por ganhos superficiais. A profunda calma que se instalara em minha vida era uma constante. Não era uma demonstração de estoicismo, mas uma paz autêntica, fruto de viver de acordo com a minha própria essência, de escolher a substância em vez da ostentação e a integridade em vez do ressentimento. A jornada da traição a essa serena satisfação fora longa e árdua, marcada por momentos de dúvida e uma busca calculada por justiça. Mas, de pé sob a luz do sol, observando o aço erguer-se para a nova biblioteca, eu sabia que havia construído algo real, algo que perduraria. Os anos se sucederam, trazendo consigo uma paz tranquila e inegável. Minha vida com Carol se estabilizou em um ritmo profundo e confortável. Construímos um lar, não apenas uma casa, repleto de risos compartilhados e os silêncios tranquilos que só a verdadeira amizade pode oferecer. A Peterson Custom Metals continuou seu funcionamento constante, um testemunho de integridade e trabalho árduo. David, meu pupilo, acabou se tornando sócio da empresa, dando continuidade aos valores que havíamos forjado juntos. As lições aprendidas com a traição de Sarah May, com a arrogância de Mark Sterling e com minha própria busca calculada por justiça tornaram-se a base do meu caráter. A raiva há muito se dissipou, substituída por uma compreensão serena da natureza humana e de suas consequências. Eu não buscava mais notícias deles. Suas vidas debilitadas eram um lembrete silencioso e constante de que toda escolha tem seu preço. Meus dias eram repletos de propósito, minhas noites de contentamento. O futuro, antes uma página em branco e assustadora, agora estava escrito com linhas de crescimento sólido e conexão genuína. Eu era Hank Peterson, um homem que havia sido quebrado, reconstruído e, finalmente, restaurado à sua plenitude. Os anos haviam esculpido novas linhas no meu rosto, linhas de um propósito sereno em vez de ressentimento amargo. Carol e eu nos estabelecemos em uma vida confortável, um ritmo compartilhado de manhãs e noites. Nossas conversas, uma corrente constante na casa tranquila. A Peterson Custom Metals continuou a crescer, um testemunho da crença de que o trabalho honesto e a confiabilidade tinham seu próprio valor em um mundo que muitas vezes busca ganhos rápidos. David, agora sócio, personificava esse mesmo princípio. As lembranças do estacionamento do Hy-Vee, da fria indiferença de Sarah May e da arrogância de Mark Sterling eram ecos distantes. Já não despertavam a antiga raiva,
mas serviam como um lembrete silencioso da profunda interconexão da vida. Escolhas feitas, consequências impostas. Não havia alegria em sua queda, apenas o reconhecimento distante de uma dívida paga, um equilíbrio restaurado. Minha própria jornada fora árdua, forjando um novo tipo de força, uma paz conquistada com esforço. As cicatrizes permaneciam parte da história, mas já não definiam o homem que eu me tornara.